pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano de Pittsburgh, conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com a Betânia Barros. E hoje ela está falando de São Paulo. Mas Betânia Barros é um China Business Expert, fundadora da Pontial, empresa sediada em Hong Kong e com escritório em São Paulo. Ela é especialista em projetos de manufatura, desenvolvimento de novos produtos e fornecedores, controle de qualidade, inspeção e logística para quem quer importar da China. Com isso, Betânia, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Olá, pessoal. Muito obrigada, Thomas, pelo convite. O prazer é meu de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da minha história, da minha experiência com a China e com a importação. Betânia, você se formou em engenharia na Universidade Federal de Viçosa e depois estudou na China com mestrado em administração pública e depois uma certificação em mandarim. Por que China? Essa é uma história engraçada, né, Thomas? Eu realmente me formei em Viçosa, sou mineira, então eu estudei lá. E depois que eu me formei, eu fiquei morando em São Paulo por um tempo, trabalhando aqui com consultoria em gestão. E nesse trabalho de consultoria eu trabalhava tanto com o setor público quanto com o setor privado. E aí me despertou esse interesse no setor público, na época, e eu resolvi fazer um mestrado em administração pública. E eu vi uma oportunidade de bolsa na China e foi meio assim de paraquedas. Caí na China por conta de um mestrado de administração pública. Mas aí foi amor à primeira vista. E desde então eu fiquei na China quase 4 anos, vim para o Brasil, mas estou sempre vindo e estou sempre conectada à China desde então. Mas não foi uma escolha assim muito consciente. Acho que foi destino, né? Não, foi estratégico, na realidade, porque esse pedaço que você falou da administração pública, o que a gente vê, entende, muito das empresas chinesas, na realidade, eles têm um relacionamento muito ligado à parte da administração pública. Né? Quando se fala de uma empresa estatal, eu acredito que em China esse sentido é um pouco diferente. Né? O envolvimento do país nas empresas é intenso, não é? Completamente, assim, essa questão de estatal na China funciona de uma forma diferente no Brasil e na China, né? E também a forma como o governo ele está presente ali na economia é um jeito único, né? Assim, que eu acho que ainda não tem teorias para explicar isso, assim. Acho que essa questão de capitalismo e socialismo não encaixa mais, né? Bom, o que foi mais importante? Você entendeu, está sendo, né? Seu sucesso realmente vem de uma soma de fatores. Mas como é que se balanceia? Obviamente, a parte da engenharia, você tem um conhecimento técnico. Tá? Olhar certo. Um parafuso no Brasil e olhar um parafuso em China, tecnicamente, não vou dizer que é fácil, mas o processo é semelhante. Mas analisar uma empresa no Brasil e analisar uma empresa em China é totalmente diferente, não é? Com certeza, assim, eu acho que tem um passo a passo, tanto no Brasil quanto na China, né, que a gente vai seguir. Então, a gente faz análise de documento, a gente faz análise da situação financeira da empresa, a gente faz análise de processo produtivo, como você falou, é a mesma coisa, controle de qualidade é a mesma coisa, forma de produção. Então, tem muitas similaridades. E o que aconteceu comigo foi que eu aprendi essa forma de analisar uma empresa chinesa lá com a prática e hoje, para mim, é habitual, assim. Já se tornou algo relativamente fácil de ser feito. Bom, também, vamos chamar, as normas técnicas no mundo inteiro, eles se tornaram mais homogêneos, né? Muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa industrial, realmente as normas técnicas, se tinha o ABNT no Brasil, aí quando você falava da Europa, cada país europeu tinha suas normas, Estados Unidos tinha as normas, enfim. E as diferenças entre as normas eram normalmente pequenas, mas eram importantes, porque se não atendesse à norma, você não vendia o produto. Tá?
Hoje, o foco que a empresa chinesa tem de normas, a empresa brasileira, o eventual cliente seu que está querendo importar da China, então coloca o processo, coloca a descrição do que ele quer. A pergunta não é se é fácil, né? Obviamente é um processo, mas de assimilar as diferenças, né? No caso do mercado brasileiro, para o chinês, isso acontece com uma certa facilidade ou não? Então, hoje, o que acontece? O cliente ele chega para mim e ele entende do produto que ele quer comprar, né? Normalmente a gente trabalha com volumes grandes, assim, relativamente grandes. Um container, né, 25 toneladas de um produto ou 70 metros cúbicos de um produto que cabe em um container. Então, o cliente que ele está comprando esse volume, ele já tem um conhecimento ali do que ele quer. Eu quero um produto com tal qualidade, tal densidade ou para tal aplicação. Então, o primeiro passo é esse, a gente pegar as especificações do cliente. E depois a gente vai para a fábrica. E a fábrica, ela está lidando com aquilo todos os dias. Então, ela também tem esse conhecimento bem aprofundado. Então, no nosso trabalho é um trabalho mais generalista. Não que eu entenda a fundo todas as propriedades técnicas de uma chapa de aço, de um tubo de aço, de uma furadeira ou de uma motosserra. A gente trabalha com uma gama grande de produtos, mas a gente consegue ligar essas duas pontas. E aí, o que acontece? A importação, ela tem muitos passos. Não é um processo simples, assim, que você dá a entrada aqui e já sai aqui. Você tem que passar por um caminho, né? E esse caminho começa com a definição das especificações, achar um fornecedor, achar uma cotação que atenda ao que você espera. O mercado brasileiro, você sabe que a nossa moeda é um pouco desvalorizada, então produtos que a China está acostumada a vender para os Estados Unidos, para a Europa, não entram no Brasil viáveis, né? Então, entender também se esse produto ele é viável para o mercado brasileiro. Depois a gente tem a fase de teste de amostras, a gente tem a fase de auditoria de fábrica. Antes de fazer qualquer pagamento, a gente sempre indica para os clientes que a gente vá até a fábrica e faça uma auditoria de fábrica, né, que é para a gente conhecer um pouco do processo produtivo, controle de qualidade, verificar os documentos. Ou seja, tudo aquilo que a gente conversou pela internet, por e-mail, pelo WeChat, WhatsApp, até aquele momento a gente vai lá verificar se aquilo tudo é realidade ou não. Depois tem o momento de pagamento, de acompanhamento da ordem, de compra, de fazer os contratos. Então, assim, são muitos passos, né? Depois fazer inspeção de qualidade quando o produto está pronto. Na primeira visita de auditoria, a gente vai para conhecer a fábrica. Já na visita de inspeção, a gente vai para ver o produto do cliente, para ver se aquilo que ele pediu, que está nos contratos, que estão nos documentos ali, né, a fatura comercial, nota fiscal, se aquilo realmente foi produzido. Depois a gente tem a etapa de fazer a estufagem do container, que é colocar essa mercadoria dentro do container, fazer a contagem, verificar a etiqueta. Depois o próprio frete marítimo. Depois, chegando no Brasil, desembaraça, aduaneiro e, por fim, o transporte dessa carga do porto, do aeroporto até o depósito. Então, assim, são muitas etapas. Então, a dificuldade é essa, coordenar tudo isso. Mas, a partir do momento que você aprende esse passo a passo, você tem bons profissionais auxiliando. Como eu falei, não só eu e o cliente, a fábrica envolvidos. A gente tem o agente de cargas, temos o despachante aduaneiro. Então, assim, temos que trabalhar sempre com profissionais muito qualificados, porque qualquer deslize é retenção de carga, é produto que não pode entrar no Brasil. Então, a gente trabalha sempre de forma preventiva. A gente sempre faz o estudo antes e a gente garante que aquilo vai chegar no Brasil da forma mais econômica possível, mais rápida possível e com segurança para o cliente. Bom, estava falando de China, mas isso que você acabou de dizer vale para o mundo inteiro, né? Aqui no mercado brasileiro, se você não, como você bem entende esse processo de porta a porta e tudo que acontece no meio, né? Seja vindo de China, seja vindo da Alemanha, dos Estados Unidos, a complexidade do processo de exportação e importação são esses passos que você falou. Uns são mais rápidos, outros são mais devagares, mas são todas essas aqui, né? Primeiro, o menor incidência é na produção. Do mesmo modo de ver, a minha experiência mostra que produzir é o mais fácil. Tá? É seguir e fazer. Daí para frente, para fazer esse produto ser produzido, entrar, como você falou, ou no container, no avião, e chegar e desembaraçar, e ser transportado e chegar na prateleira, né? Ou componente do armazém ou fábrica,
Cada passo é tempo, cada passo é uma oportunidade de gerar conflito, de gerar uma necessidade de intervenção. Então, de mentalizar esse processo, acho que você domine isso, porque isso sim é engenharia de processo, né? Então, a complexidade ainda mais, se está lidando com um idioma totalmente diferente, tá? Então, acho que essa é a vantagem que você tem estando em China, entendendo também a cultura, a forma de pensar, a forma de agir. Obviamente, melhora o seu processo e seu sucesso. Isso é até curioso, né? Porque quando eu mudei para a China, eu sabia falar inglês e português, né? Eu estudei na Inglaterra um ano, então eu tinha assim, uma proficiência boa. E eu comecei a trabalhar na China falando inglês com os fornecedores. Aí eu achava aquilo, tranquilo. Consigo sim fazer ótimos negócios na China com inglês. Mas aí depois eu resolvi estudar, então eu fui para a escola mesmo formal, né, para estudar. Eu tinha aula todos os dias de manhã, que eu acordava, estudava mandarim 3-4 horas por dia. Depois ia visitar a fábrica e à noite conversar com os empresários brasileiros, que era o momento que é de manhã no Brasil, né? Então, assim, foram 2 anos que eu realmente trabalhei muito, estudei muito. E não só o curso, né? Depois a prática, porque eu ia para o curso, escrevia ali os caracteres, fazia aula, gramática, mas isso é pouco ainda, né? Você tem que pôr em prática. Então, eu ia para as fábricas, eu cheguei a trabalhar também numa empresa chinesa por 6 meses. Então, assim, eu fiquei ali submersa naquele ambiente, só tinha chinês na minha equipe. Então, assim, era escrevendo, falando, vivendo em mandarim o tempo todo. E aí eu vi que, assim, quando eu comecei a poder negociar em mandarim com os fornecedores, com os chineses, o jogo muda. Então, assim, às vezes, quando você está falando ali inglês, você não acha que é suficiente, porque dá para, assim, desembolar. Assim, hoje em dia, eu até converso mais com alguns fornecedores mais em inglês, porque é mais fácil, porque, assim, acaba sendo a língua do meio, porque minha língua nativa não é inglês e nem a deles. Sim. Mas quando tem problema, eu vou usar meu mandarim. Quando eu vou olhar os documentos da empresa, eu vou usar meu mandarim. Quando eu vou investigar a empresa, ou quando eu vou para a fábrica, normalmente assim, o chinês ele escreve em inglês. Mas quando você vai encontrá-los pessoalmente, perguntar coisas, eu sempre vou ter que usar meu mandarim. Eu vi que foi um grande diferencial. Porque me colocou assim, num outro nível de jogo, entende? E até mesmo quando o chinês não sabe que eu falo mandarim. Isso eu ia te perguntar. A mineira já é bom de negociação, não é isso? Independente. Agora eu imagino como é que é essa cena, uma mineira que nem você em China, aí quando você começa a falar mandarim, o que eles pensam? Os chineses eles ficam muito surpresos, né, de ter alguém assim de fora da China, um estrangeiro que resolveu estudar a língua deles, e no meu caso estudei muito tempo, né, então eles ficam assim muito surpresos, eles acham super legal e tal. E assim, normalmente eu faço dessa forma. Assim, hoje em dia eu acho que eles acabam sabendo que eu sei falar mandarim, porque no meu WeChat eu posto muito. Não sei se todo mundo conhece, no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, mas na China é bloqueado, né? Então a gente usa o WeChat, que é o Weixin. E aí eu faço várias postagens lá, como a gente faz no Brasil, no Instagram, no Facebook, eu faço no mandarim. Então eles acham que acabam sabendo, mas no início, quando eles não sabiam assim que eu falava, eu não faço muita questão de deixar isso claro. E aí, às vezes, a gente vai para uma reunião, então a gente tá na fábrica, e aí um fala com o outro, e eu tô ali entendendo. Aí eles ficam surpresos, mas acho que é uma surpresa boa, é igual aqui no Brasil, né? Quando a gente vê você, um estrangeiro, falando tão bem português, todo mundo fica super feliz, né? Assim, e acha interessante. Eu acho que é a mesma coisa os chineses, eles admiram muito. Não, eu concordo com você, que eu tive essa experiência no meu passado quando eu cheguei no Brasil. Obviamente, não falava português, falava inglês. Mas depois de um tempo visitando os vários estados ou empresas, é diferente. Quando você consegue falar o idioma da pessoa, né, do local, muda. Tá? As pessoas sempre que eu via forçavam a falar inglês comigo, etc, etc. Mas eu aprendi do mesmo jeito. Eu falei, se eu vou sobreviver no Brasil, eu preciso falar português. Tá? Porque a cultura é assim, como você está fazendo. Né? Não é verdade que você não consegue sobreviver em China sem falar mandarim, porque muitos estão. Mas acho que melhora o sucesso, melhora
a sua aceitação e com certeza este olhar de confiança lá do lado chinês aumenta. Tá? Eu não vou dizer que o mineiro é desconfiado, né? Mas quando eu falava inglês, eu não era desconfiado porque muitas vezes não estava entendendo, não é que eu estava falando, não estava entendendo o que eu queria transmitir com aquilo que eu estava falando. É diferente. Isso se só aprende falando no idioma local, não é isso? Exato, assim, eu acho que o Brasil, o pessoal, assim, é muito baixo a fluência em inglês aqui, né? Na China também. Sim. Só que, assim, percentualmente falando, né, eu acho que a fluência, você acha que o Brasil menos de 5% consegue se comunicar em inglês, eu acho que na China é parecido. Só que acontece, como a China está muito acostumada a trabalhar com o comércio exterior, né, é o país que mais exporta no mundo, então, assim, as empresas, as fábricas, elas vão falar um pouco de inglês. Uhum. Então, assim, já tem esse preparo, que eu acho que talvez no Brasil a maioria das empresas não tem. Sim. Mas, assim, eu acho que é uma questão de níveis, né? Assim, quando você está falando inglês, quando você começa a ter fluência, nem é só pela questão da comunicação com os chineses, mas também a questão da cultura que vem atrelada à língua deles, né? O inglês e o português são línguas de uma mesma base. Sim. Assim, muito parecidas, assim, muitas palavras, a forma como é estruturada. Assim, talvez para um linguista ele vai falar que é muito diferente. Mas considerando o mandarim, para mim, assim, é quase que eu estudo árabe também, né? Eu tô agora estudo árabe há pouco mais de um ano. E então, assim, eu gosto de ficar comparando as línguas, né? E aí eu vejo assim, espanhol, português, e o inglês um pouquinho mais longe, mais perto, e o mandarim, o árabe, assim, é muito diferente. Eu acho que isso molda muito também a forma como as pessoas pensam. E a partir do momento que você consegue estudar um pouco da língua daquele país com a qual você estuda, trabalha, você começa a entender mais como as pessoas agem, pensam, e aí é mais eficiente o que você quer fazer, né? Agora, diga uma outra coisa. Você me falou antes de entrarmos no ar que você também, além disso, de ajudar as empresas a achar fornecedor em China, você também oferece um curso, um treinamento, né? Para pessoas que querem entender, e você usa muito o Instagram para oferecer isso, né? Conta um pouco disso. Claro, então, é que assim, eu trabalhei, né, na China, trabalho até hoje, eu tenho 4 anos com isso, e eu via muito essa necessidade das pessoas de, às vezes elas não estavam prontas para trazerem um container de mercadoria, de fazer um investimento ali de $40 mil, que hoje é mais de R$200 mil, né? Mas mesmo assim elas queriam entender mais de importação, e então eu decidi criar um curso para poder democratizar mais acesso a essa informação. Hoje eu trabalho com as consultorias, né, através da empresa Ponchal, consultorias assim que são mais caras, porque a gente tem um serviço muito completo para ser entregue. E eu vi então essa oportunidade, essa necessidade de poder trazer mais informações sobre importações da China para um público que talvez não quer importar um container inteiro. Então, eu criei esse curso, ele é focado a mostrar que todo mundo pode importar da China de forma 100% legal, com foco em revenda, né? Hoje a gente tem 2 modalidades de importação que são totalmente legalizadas pela Receita Federal. Uma que é pelo despacho comum, que é esse que eu faço para os meus clientes, né? Que a gente usa o despachante aduaneiro, que a gente usa o sistema da Receita Federal Radar Siscomex. E a gente tem uma outra solução, que é a importação simplificada. Como o próprio nome já diz, é uma importação mais simples, que ela é feita de transporte aéreo e que ela não exige radar Siscomex, não exige um despachante aduaneiro, tudo é feito pela empresa de transporte. E aí, qual que é a ideia aqui? É você comprar pelo seu CNPJ, então você vai comprar com o objetivo de revender, porque se você comprar no seu CPF, quer dizer que é para uso próprio. Né? Então, você vai fazer uma compra na China, e aí você vai importar, por exemplo, empresas courier, como DHL, FedEx, elas que vão fazer o transporte até o Brasil, e chegando no Brasil, elas desembaraçam a mercadoria e entregam no seu depósito, no seu endereço. Então é um processo muito simplificado. Essa é uma excelente ideia, porque na realidade esse último ano aqui no Brasil, a gente vê pela pandemia a quantidade de pessoas que literalmente começaram uma empresa, né? Uma empresa pequena, ou fala do e-commerce que começou, e o e-commerce sendo de compra de produtos para revender aqui no Brasil, ou vindo de China, ou qualquer lugar. Então, esse pequeno negociante, esse pequeno empresário,
de fato, o investimento que ele tem é pequeno. Tudo é pequeno, tá? Mas quando você soma todas essas empresas pequenas, você gera um volume muito grande. E do lado chinês também, há muito tempo, concordo com você. As produtoras, manufaturas chinesas estão prontos a fazer isso. Que sempre mandaram quantidades grandes, pequenas, médias, de qualquer jeito. Então, é a especialidade. Então, de importar, e muita empresa grande hoje começou pequeno desse jeito. Tá? Eu vejo aqui na região de, não só de Campinas, no Brasil inteiro, no interior, tá? Você está falando de Minas, você, em qualquer lugar no estado de Minas, você pode montar uma empresa e você pode importar e pode revender. Então, não precisa pensar grande, pensar pequeno traz sucesso. Eu falo com meus alunos, com os meus seguidores no Instagram, que assim, a gente pode começar pequeno, mesmo que seu pensamento seja grande, de longo prazo, mas comece pequeno, pense grande e cresça rápido, né? Tem muita oportunidade hoje nesse mercado mesmo de e-commerce, né? As pessoas podem empreender, e, enfim, quem perdeu o emprego e tal. E qual que é o objetivo do curso, né? A gente foca 100% em negócios legais, não é jeitinho, não é Paraguai, não é trazer com o imposto mais baixo. Então, assim, eu ensino para o aluno, primeiro, com todo o meu know-how de China, como que eu negocio com os fornecedores, que tipo de mensagem você tem que mandar para eles, como que você identifica. A gente usa muito o Alibaba, né, como plataforma para encontrar fornecedores na China, que é a maior plataforma. E aí eu ensino nesse curso, então, como as pessoas acham o fornecedor no Alibaba, quais são os sinais ali que acendem a luzinha vermelha, quais são as luzinhas verdes. Então eu trago tudo isso no curso, que eu vejo também a importação simplificada, como você falou, como uma porta de entrada para você depois vir para grande. Sim. E às vezes eu tenho alunos que eles têm capital para trazer um container, mas eles não têm segurança. Então eles querem começar com um investimento menor e aí escalando, né? No caso da importação simplificada, o limite máximo é de $3 mil de mercadoria. E aí, contando os impostos, né, tudo, isso dá 6 mil, porque os impostos é quase 100% do valor da mercadoria mais frete. Então, assim, a gente tem aí, dá para você fazer negócio de até 30 mil, 35 mil pela importação simplificada. Então, mas de investimento mínimo, eu tenho alunos que fazem 2 mil, 3 mil reais na primeira compra. Assim que começa. Eu lembro muito, quando era criança, a gente montava uma mesa na esquina e vendia limonada. Tá? E não saia para comprar um caminhão de limão. Você pegava meia dúzia de limão e fazia limonada. É assim que começa, não é isso, então? Exatamente. Então, Betânia, o que eu quero dizer, não estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas como tem várias formas de achar você, né? Por partes, fala para nossos ouvintes as melhores formas de encontrar Betânia Barros. Claro, Tom. Então, eu uso o LinkedIn, uso principalmente o Instagram. Então, podem me procurar no Betânia in China, @Betânia in China no Instagram. No LinkedIn, estou como Betânia Barros. Eu tenho também um canal no YouTube, que é o Betânia in China também. Eu tenho alguns vídeos lá, quero continuar postando mais. E vai ser um prazer conversar com vocês e poder compartilhar mais. E já deixo aqui o convite para considerarem essa possibilidade de importação da China. E são todos convidados. Inclusive, agora em dia 11 de maio, vou ter uma masterclass gratuita e online para ensinar um pouco essa questão do passo a passo de como fazer o planejamento pré-importação para começar a importar da China. Então, vai ser ali para você avaliar. Vale a pena importar esse produto ou não? Onde eu encontro esse produto? Então, eu já deixo o convite aí a todos para participarem. Mais informações lá no meu Instagram. Então, isso é 11 de maio. 11 de maio. Muito bom. E também tem um site Pontial, não é isso? Pontial, que é... Isso. É PONTTIAO.com. Exato. Esse é o site da minha empresa, da empresa de consultoria e assessoria. Também estão muito bem-vindos a visitar o site, lá tem mais explicações dos nossos serviços, nosso trabalho, nossas formas de contato. E qualquer coisa é só me chamar lá no chat também, que a gente tem um chat no site, estão sempre à disposição. O nosso objetivo é esse, desmistificar essa questão da importação da China.
todo mundo pode importar da China, seja o grande empresário, pequeno empresário. Então é um negócio da China mesmo, não é isso? Exato. Então, Betânia, muito obrigado por seu tempo, por sua experiência e compartilhar nosso dia aqui. Eu que agradeço, Tom. Excelente dia para você e para todos os ouvintes. Bom, e para nossos ouvintes, lembrando que você pode achar mais sobre Betânia Barros, e o nome dela é Bethania, e o sobrenome é Barros. No LinkedIn, ou como ela falou no LinkedIn, no Instagram, que é Betânia in China, né? Que é BethaniaInChina, Betânia in China. Então, BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.